gente! Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, tá? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu tava parando para refletir porque eu vi uma publicação de uma mulher que era madrasta, né? E ela fez a maior briga com o enteado por causa de um pudim. E aí eu fui ver os comentários e existe gente com opiniões diversas, né? Ah, mas tipo assim, o enteado foi folgado porque comeu pudim e não era dele. E, mas ela sabia que ele tinha filhos, enfim. E eu tava refletindo sobre isso, sabe? É muito importante que as pessoas entendam, tá? Quando se relaciona com alguém com filhos, que vai existir uma demanda diferente, né? Do que quando você se relaciona com alguém que não tem filhos. Eu tenho filho, né? E assim, eu vou ser sincera com vocês. O meu filho é a minha prioridade. Mesmo que eu me separasse do meu atual parceiro, né? E me relacionasse com outra pessoa, ele continuaria sendo a minha prioridade, porque ele veio antes, né, de eu conhecer alguém, do que um padrasto para ele, por exemplo. E eu também sou uma pessoa que eu fico com o pé atrás de madrasto e padrasto. Muita gente pode dizer preconceito, não é sobre isso. Eu acho que é porque a gente vê tantos casos aí, né, de homens e mulheres que não respeitam, mesmo sabendo que você tem filho, mas não respeita, né, a sua vida, as suas escolhas, que eu fico com o pé atrás. Tanto que eu tava parando para refletir. Se eu terminasse esse relacionamento hoje, eu não sei se relacionaria com alguém nem tão cedo. Porque eu ficaria pensando, será que essa pessoa cuidará do meu filho igual meu parceiro cuida? Não, gente, não é. Na minha cabeça, eu acho que padrasto e madrasta só atura o seu filho, sabe? Porque não é filho deles. Então, eu acho que na minha cabeça só atura, sabe? Tem uns que pegam, assim, afeto. Muita gente pode dizer, não, mas isso que você tá falando não é generalizar. E realmente, gente, eu não estou generalizando, eu estou dizendo que acontece em as causas, não existe a exceção de padrasto e madrasta que realmente ama o seu filho e vai cuidar e tudo mais. Existe uma exceção. Eu vejo muito mais como naturado, entende? Então, você, antes de entrar num relacionamento com uma pessoa que tem filhos, você tem que parar para pensar se você tem maturidade para isso, tá? Porque exige mais maturidade do que o normal, assim, do que o comum, do que você tá se relacionando com uma pessoa que não tem filhos. Então, tem muita gente que reclama, mas quando eu entrei na vida dele, eu pensei que os filhos deles eram mais comportados, eu pensei que isso, eu pensei que aquilo. Pois é, você pode ter pensado muita coisa, mas tem que o que você pensou, a sua expectativa e tem a realidade. E a realidade de uma pessoa que tem filhos é que existe muita demanda mesmo, sabe? Filhos dá trabalho, mesmo que você ensine direitinho e tudo mais, filho vai ser desobediente. Então, assim, quando é seu filho, você consegue realmente dar, você tem mais paciência. E quando é o filho do outro, você não tem essa paciência. Então, você precisa se reconhecer. Você precisa olhar pra você e pensar assim, eu tenho maturidade? Eu consigo aturar alguns comportamentos, né, de um filho que não é meu? Você precisa parar para refletir sobre isso. Porque se você não parar para refletir sobre isso, você vai ficar reclamando de tudo que o filho do seu parceiro ou parceira fizer. Então, a pessoa vai comer um Danone, o Danone era meu. Foi comer um pudim, o pudim é meu. Porque se for seu filho mesmo que come seu pudim, pode ser a 10ª vez que você diz, olha filho, esse pudim é meu. Mas seu filho comeu, você fica pensando, tadinho, né? Tava querendo comer uma coisinha doce, não tem nada não, deixa pra lá. Depois eu compro o meu pudim. Sabe, você releva, você não fica brigando por causa de um pudim na geladeira, gente. Não briga, sabe? E ela filmou indignada como se, sei lá, um menino tivesse cometido a maior atrocidade do mundo, sabe? Como se não fosse um simples pudim, sabe? Ela não tem condição financeira de ir no mercado e comprar um pudim novo, né? Porque assim, é o que a mamãe faria, sabe? Mesmo que a mãe quisesse muito, ela podia ficar frustrada e pensar, eita, pudim que eu deixei na geladeira que não tá, meu filho comeu, mas nada não, depois eu... Sabe, mãe que é mãe de verdade, gente, não se importa com isso, sabe? Então, assim, se for pra você entrar no relacionamento com uma pessoa que tem filho e você não tratar como se fosse seu filho também, então não entre, sabe? Mesma coisa de adoção, tem gente que não tem condição emocional de adotar uma criança. Então, se você sabe que você não vai amar aquela criança que você adotou como se fosse seu próprio filho, então não adote. Deixe essa criança para alguém que realmente vai adotar e que vai gostar dessa criança e vai amar essa criança, sabe? E vai cuidar dela como se fosse filho verdadeiro. Então, eu acho que as pessoas precisam ter essa mentalidade de que, tipo assim, eu não tenho condições emocionais de entrar num relacionamento com uma pessoa que tem filhos. Então, eu não vou entrar. Simples assim, sabe? Sabe, eu acho que é uma questão de autoconhecimento, sabe? Você precisa se autoconhecer. E eu acho que é uma falha das pessoas de hoje. As pessoas, elas estão sempre olhando pra fora, olhando às vezes pra vida dos outros, mas elas não olham pra vida delas, sabe? Olha para os seus sentimentos, olha para as suas emoções, porque eu acho que todo mundo devia fazer esse movimento, sabe? De olhar para si, você precisa se conhecer. O que eu suporto no relacionamento, o que eu não suporto, sabe? Eu tenho maturidade para isso? Não, eu tenho. Eu sei que criança dá trabalho mesmo, mas eu tô disposta a amar, eu tô disposta a renunciar a muita coisa, porque quando
você entra na vida de alguém e a pessoa tem criança, essa pessoa não pode fazer algumas coisas, ser tão livre, digamos assim, como uma pessoa sem filhos. Então essa pessoa muitas vezes vai ter que acordar cedo por causa do filho, vai ter que cuidar do filho doente, você também que está do lado vai ter que cuidar do filho doente, porque se, vamos dar um exemplo, você é mulher, o seu parceiro foi trabalhar, você está só você e seu filho, e o seu filho que é seu filho também, né, você é madrasta, é como se fosse seu filho. Então, e o filho estiver doente, né, você vai ter que cuidar. Ah, mas eu não sou mãe, eu não tenho que cuidar, não tenho que... Mas você tá ali, sabe, no meio, você tá convivendo, tendo uma convivência. Então, se não for pra você tratar com amor, com cuidado, então não entra no relacionamento. Porque fica muito feio, sabe? Eu acho muito feio que é madrasto e padrasto e fica filmando, o filho da minha mulher, o filho do meu homem, não sei o que, fez isso, fez aquilo. Gente, fica feio, sabe? Eu acho feio quem grava isso, porque primeiro que esse tipo de coisa você não tem que estar filmando, você tem que resolver com seu parceiro e sua parceira, né? Porque o pessoal da internet só vai emitir juízo de valor, mas não vai mudar nada no seu relacionamento. E segundo, fica feio pra você, porque todo mundo que olha pensa, ué, mas essa pessoa não já sabia que tinha filho? Ué, mas quando essa pessoa entrou na vida da outra pessoa, a outra pessoa escondeu que tinha filho? Não, provavelmente a pessoa foi honesta. Até porque não dá pra esconder que tinha filho, né? Mesmo que a pessoa esconda numa, duas conversas, ali no primeiro, segundo encontro, mas no momento a pessoa vai ter que dizer a verdade, né? Se tem um filho, não tem como esconder. Então essa pessoa vai dizer, né? Não, ele tem um filho e tudo mais, e você vai dizer o quê? Às vezes cego ou cega de paixão. Ah, não, tudo bem, não, eu sou ótima com crianças, às vezes nem é. Tem gente que mente, né, pra conquistar um outro mente. Ah, eu sou ótima com crianças, ótima com crianças. Pode ficar tranquila, eu vou cuidar muito bem, né? Isso é complicado, né? Eu acho que é uma das coisas mais complicadas que tem quando a mulher separa, né? O homem separa da mulher e ambos têm um filho juntos. A pessoa sempre, o ex, né? Fica sempre pensando, será que o homem que vai assumir, né? O meu filho, será que vai conseguir cuidar bem? Mesma coisa a mulher. Eita, será que a madrasta do meu filho vai cuidar bem do meu filho? Vai maltratar? Sabe, gente, hoje em dia eu vejo tantas notícias, sabe, que eu fico pensando assim, eu não sei. Se eu separar, sinceramente, eu não sei se eu ia querer me relacionar, porque muitos homens, né, pra conquistar, eles podem dizer, não, aí não se preocupa, não vai faltar nada pro seu filho, eu vou cuidar como se fosse pai, vou dar amor, carinho. Mas eu fico com as minhas dúvidas, porque muitas vezes, né, na sua frente, a pessoa demonstra ser uma coisa, né? Mas quando você vira as costas é outra, né? Eu mesmo já vi vídeos de mulheres que gravou, né? Deixou gravando a câmera porque suspeitava do homem, né? Que o homem maltratava o próprio filho e viu o filho sendo apanhado, né? Assim, o homem dando um tapão no rosto. Inclusive, esse homem, se não me engano, pegaram ele foi de arrasto, resumindo. E assim, porque esse vídeo meio que viralizou. E ela teve a prova, né, de que realmente a suspeita dela, né, de que o homem agredia o filho, realmente ele agredia. Então, assim, é por ver tantos desses casos que a gente fica pensando assim, se só for pra aturar o meu filho, na primeira oportunidade de uma discussão, coisa assim, ficar jogando na minha cara que, você prioriza seu filho, você só cuida do seu filho, ou tipo, você não se importa comigo, ou, enfim, querer ficar afetando, sabe, o meu relacionamento com meu filho, ficar com ciúme de filho, porque tem gente que entra na sua vida, né, e quer que você deixe seu filho de lado porque a pessoa entrou. Não, peraí, né? Cada um tem seu espaço. O filho, ele tem um espaço no coração do pai e da mãe e o parceiro ou parceira, né, que entrou na vida também tem seu espaço. Então, cada um tem que respeitar o seu espaço. Mas o que geralmente acontece é uma competição, né? O parceiro ou parceira entra na vida e quer que você renuncie o seu filho, basicamente, né? Deixe de ver seu filho ou filha como prioridade. E, gente, filho é pra vida toda, sabe? É assim que eu enxergo. Se você já terminou um relacionamento, um casamento, a sua prioridade tem que ser seu filho. Se você tem um filho com o seu atual parceiro, aí você tem que priorizar o atual parceiro, sabe? Porque você tem que dar prioridade ao cônjuge. Mas a partir do momento que você separou, gente, que é outra pessoa, é a minha mentalidade, tá? Que é outra pessoa, eu acredito que você tem que priorizar seu filho, porque é difícil as pessoas cuidarem bem. Então, se você não for o protetor, a protetora do seu filho, não pense que o outro vai proteger, que o outro vai cuidar da forma que você cuida. Gente, ninguém cuida do pai como o pai e a mãe, sabe? E olha lá, porque tem pai e mãe que também não tá nem aí pro filho. Então, existem casos e casos, né? Mas é mais fácil um pai e uma mãe cuidar verdadeiramente do seu próprio filho do que um padrasto ou madrasta, gente. Isso aí não tem nem comparação, né? Então, fica a dica aí, tá? Se você quer entrar num relacionamento com a pessoa que tem filhos, saiba que existe demanda sim. Então, cuidado, não pense somente pela emoção, pelo seu sentimento, mesmo se esteja empolgado com a pessoa, acha a pessoa incrível, esteja naquela fase da paixão, né? É bom ser um pouco pé no chão também, trazer um pouco de racionalidade,
e entender que existe demanda sim, para depois você não querer viver uma vida aí de liberdade, porque às vezes você não tem filho, e o outro não dá para ser tão livre assim como você imagina, e você se frustrar nesse relacionamento, né? A gente precisa saber muito bem onde que tá entrando, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, dessa reflexão, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês receberem os próximos vídeos. E, gente, comenta, tá? Se você concorda com o que eu falei aqui, se você não concorda, tá bom? Um beijo.